Como delegar o operacional de maneira eficaz na sua advocacia de uma vez por todas, advogado? Como fazer isso? Primeira coisa, qual que é a causa raiz, o porquê que muitos advogados não conseguem delegar o operacional? E a causa se chama microgerenciamento. O que é o microgerenciamento? É o advogado que quer controlar tudo e passar tarefas avulsas para a equipe. Então ele confere prazo, delega prazo, confere isso, passa para a equipe, divide trabalho. Olha, tem esse prazo, fulano, cuida disso, você consegue cuidar disso? Olha, liga para o cliente, olha, faz esse recurso, faz esse inicial, precisa dessa audiência, alinha isso aqui com o cliente, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Ele fica o dia inteiro recebendo demandas de clientes, prazos, solicitações diversas e passando para a equipe. Isso eu chamo de microgerenciamento. Esse sistema de delegação não funciona. Pode ser que em muitas situações alguns advogados ficam até mais sobrecarregados quando trazem pessoas e utilizam esse sistema errado na delegação. Pode ser que eles fiquem mais sobrecarregados do que sozinhos. Por quê? Porque pega, passa, volta, corrige. Então ele pega um prazo, passa por fulano, fulano faz, volta para ele corrige, ele ainda tem que protocolar. Ele fica num leve trás de coisa e pedindo um tanto de tarefas para um tanto de pessoas e o trabalho não rende, não sobra tempo, continua do mesmo jeito ou até pior. Em algumas situações até piora a rotina, a produtividade do advogado usando o microgerenciamento. E hoje você vai aprender aqui como delegar de maneira eficaz, de uma vez por todas, o operacional do seu escritório. Eu criei 4 passos aqui, que são os mesmos que nós usamos na BHTG Advogados, no meu escritório. E se você implementar cada um desses passos, mais próximo você vai estar da delegação do operacional, de conseguir liberar tempo de processos que não fazem mais sentido para o seu atual momento, de carteiras que estão só sugando sua energia e que precisam ser delegadas para pessoas que estão em um momento diferente de carreira. Ou seja, pessoas que estão em busca de experiência, pessoas que precisam construir competências. É isso, é sobre isso, tá bom? Primeiro passo, saneamento de processos. Não tem como você delegar o operacional se você não sabe o que você tem dentro do seu escritório. Quantos processos? Qual que é a natureza de cada um desses processos? Qual que é a complexidade desses processos? Se você não tem um sistema, ok, você vai ter que fazer, nem que seja numa planilha. Mas para você delegar o operacional, isso é o básico, obrigatório que você tem que fazer. Não tem como você sair do operacional sem você ter clareza do que você está delegando para a sua equipe, mesmo que seja um estagiário, mesmo que seja somente um advogado. Tem que ter clareza do que é que essa pessoa vai receber, do que ela vai ser responsável. E para isso, o primeiro passo é o quê? Saneamento de processo. O que significa o saneamento de processo? É quando você coleta todas as informações relevantes para tomar a decisão estratégica de delegar aquela carteira, aquele cliente, aqueles processos. Quais são as informações mais relevantes que você precisa sanear? Você precisa conhecer de todos os seus casos e processos que você tem. Primeiro, óbvio, número do processo. Segundo, cliente. Quem que é o cliente? Terceiro, natureza da causa. É família? É cobrança? É tributário? É trabalhista, reclamante? Trabalhista para a empresa? O que é? Consumidor? Condominial? O que é? Quarto, complexidade. Essa causa é de baixa, média ou alta complexidade? Isso é muito importante na hora de você tomar a decisão de delegar. E também expectativa de honorários de êxito. Nesse caso, se você for implementar alguma participação
para o colaborador que for assumir essa carteira, se você for destinar uma participação dos honorários de êxito pelo trabalho que ele vai estar desenvolvendo ali naquela carteira, é importante que você tenha uma expectativa de honorários de êxito, até para você alinhar com esse colaborador e mostrar qual é a vantagem dele estar assumindo aquela nova responsabilidade dentro do seu escritório, ok? Beleza. Feito isso, vai dar trabalho? Sim, mas eu estou te recomendando esse tipo de trabalho porque ele vai evitar centenas, milhares de decisões lá na frente. É um trabalho que você faz uma vez e vai te liberar tempo eternamente. Muito tempo. Não é um trabalho que você vai desenvolver agora e depois você tem que fazer de novo ou que não vai liberar tempo. Vai. Pode destinar sua energia, porque isso é prioridade para quem quer delegar o operacional. Já fiz no meu escritório várias vezes, inclusive com os meus sócios, não só comigo. Na delegação de carteira hoje tem mais de 1000 processos hoje na BHDG. Eu não lido com nenhum processo. Os meus sócios também estavam assumindo muitas responsabilidades em processo. Nós fizemos uma segunda delegação do operacional para a equipe que estava chegando. Então já fiz isso algumas vezes e confia em mim. Funciona. Dá certo. Vai liberar tempo. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Se você tem um sistema, provavelmente você não vai ter duas informações: complexidade e expectativa de honorários de êxito. Então, emite um relatório nesse sistema e coloque numa planilha. Né? Qual é a complexidade desse processo? Qual é a expectativa de honorários de êxito que você tem ali? E você, como advogado gestor, só de bater o olho ali, você lembra do caso, você sabe muito bem o que é, se é complexo ou não, e a expectativa realista, nada fora da realidade, você insere ali numa planilha para você ter o quê? Uma organização de tudo que você vai delegar, beleza? Passo 2. Ok, você fez o saneamento dos processos. Você tem lá 100, 200 processos. Eles estão todos numa lista e você tem como identificar cada um desses casos. Com isso, o que você vai saber? Você vai saber, se você fizer o saneamento, você vai saber quantos processos você tem de cada área, de cada natureza. Ou às vezes você tem um cliente que tem vários processos, você vai saber que ele tem X processos. E o mais importante, você vai saber em cada área qual que é a complexidade e a quantidade de processos. Então você vai saber que de consumidor você tem 20 de baixa complexidade e 10 de média complexidade. Em família você tem 30 de média complexidade e 15 de alta complexidade. E por que isso é importante? Porque a complexidade é uma das formas de você delegar o operacional, mantendo o quê? Um risco menor, reduzindo o risco, mitigando o risco da delegação do operacional. Então, os casos de altíssima complexidade, você pode delegar? Sim, mas você pode colocar uma condição de revisão por alçada. Ou seja, você vai delegar a carteira toda, baixa, média e alta complexidade para fulano, mas a revisão dos casos de alta complexidade são de sua responsabilidade. É uma forma também de você delegar de maneira eficaz, ok? Então você vai tomar uma decisão estratégica. Qual é a primeira decisão que você vai tomar? Quais processos, carteira de processos ou clientes eu vou delegar? Então, como eu citei, às vezes você tem processos de baixa e média complexidade da área tal. Às vezes você tem X, vamos supor, você decide delegar todos os processos da natureza tal, todos de cobrança, todos de execução. Ou você decide delegar todos os processos de baixa e média complexidade do cliente tal. Às vezes é uma empresa que tem vários processos e ali dentro tem processos de baixa, média e alta complexidade. Então, segundo passo, depois que você toma essa decisão de quais processos, carteira e clientes vai delegar, é para quem? Para quem você vai delegar. Não interessa se você não tem uma pessoa.
Se você não tem uma pessoa, você já sabe quem que você precisa. Isso é muito importante. E se você tem alguém, você vai ter mais elementos para poder tomar essa decisão estratégica. Então você sabe, você conhece a sua equipe, você sabe que aquela pessoa pode assumir uma responsabilidade maior, uma carteira de processos de natureza tal, de complexidade tal, e você vai conseguir fazer o quê? Essa passagem do bastão, conseguir sair do operacional e começar a cuidar mais do estratégico do seu negócio. Então, para quem que você vai delegar? Como eu falei, se você não tem ninguém, é uma ótima oportunidade para o quê? Você decidiu, por exemplo, você está sozinho, você decidiu que vai delegar a carteira de baixa e média complexidade de consumidor. A expectativa de honorários é de X mil reais de êxito. Olha que bacana, você vai ter ali um, uma carteira de uma área específica. Então, para você encontrar alguém é até mais fácil, porque você sabe quem que você precisa, qual que é o nível de maturidade e experiência dessa pessoa que você vai trazer para o seu negócio. Então, serve para as duas situações, para quem tem colaborador já, para quem não tem. Já ficar ciente desse passo a passo, já pode ir mexendo, beleza? Ok, então, por exemplo, todos os processos de baixa e média complexidade da área de família, você vai e lista lá. Não, o responsável vai ser fulano. Todos os processos de baixa e média complexidade de cobrança e execução, o estagiário consegue lidar com isso. Todos os processos de baixa e média complexidade cliente tal, às vezes uma empresa trabalhista e tem 30 processos, como a gente tem na BHDG, a empresa tem 70 processos e a gente fez isso. O responsável é a fulana, não é mais o sócio tal. Ele já está num outro patamar. E esses processos precisam ser o quê? De responsabilidade da pessoa que está chegando, do associado que está começando ali naquela área, beleza? Então, você vai ter uma lista ali de todos os processos e quem vai ser o responsável. Ok. E agora, o que você vai fazer? Você fez o saneamento, você tomou a decisão, você vai definir as responsabilidades dessa pessoa que vai assumir esses processos, essa carteira. Como que você faz isso? Primeiro passo, do passo 3, primeira etapa. Listar tudo que você faz hoje para essa carteira de processos ou clientes. Então, se está sob a sua responsabilidade, você vai listar tudo o que você faz para esses processos. Beleza? O que eu faço para esse cliente ou para essa carteira de processos, para esses processos dessa natureza? Eu recebo documentos, eu solicito documentos, controlo prazo, registro prazo do sistema. Se você não tem controladoria, se você faz tudo, liste de maneira individualizada, de maneira específica, cada uma das atividades que você faz. Por quê? Por que tem que ser específico? Porque quando você for delegar, tem que estar claro para quem vai assumir todas as tarefas de forma individualizada, específica, para que não tenha uma falha na comunicação com o colaborador. Então, tudo, avisa a audiência, você encaminha guias, você encaminha clientes, você emite guias, você comunica decisões, da forma como você hoje está gerindo esses processos. Tudo que você faz, essa pessoa vai ter que assumir, beleza? Então, por que isso funciona? O microgerenciamento, a carteira fica sob sua responsabilidade, você fica passando tarefinhas, e aí passa, volta, passa, volta. Todas essas aqui você fica passando por a sua equipe e volta, e aí você comunica com o cliente e fica nesse leve trás. Com esse passo a passo aqui que você está aprendendo, a carteira, você vai juntar a carteira de processos com uma pessoa e no meio tem o que? As responsabilidades. Essa pessoa vai assumir responsabilidade sobre essa carteira. Isso é delegar. Isso é delegar. Beleza? Ok, listou tudo que você faz, o que você vai fazer? Anotar essa lista. Um documento no Word, onde quer que você queira. Anote essa lista, tudo o que você faz. Por quê? Qual que é o próximo passo? Depois que você define as responsabilidades, você precisa fazer o quê? Um alinhamento e comunicação. Alinhamento e comunicação com quem? Com o seu colaborador e com o cliente. Então você
Definiu a carteira, definiu a pessoa, as responsabilidades, o que você vai fazer? Uma call, uma reunião de alinhamento com o seu colaborador. Olha, essa é a carteira, você vai assumir responsabilidade tal, você vai fazer isso. Deixa documentado, pergunta se não ficou dúvida. Por quê? A partir dali, segue com o quê? Um processo de comunicação próximo, até que essa pessoa tenha maturidade para você se afastar ali do acompanhamento mais próximo, né? Que é natural. O colaborador começa o quê? Começa como um bebê. Você tem que o quê? Comunicar, desenvolver para que ele amadureça o mais rápido possível. E o alinhamento das responsabilidades e carteira é fundamental para você fazer o quê? Construir um colaborador maduro mais rápido, para que não tenha falha na comunicação, ok? E, além do colaborador, com quem que você vai ter que alinhar? Com os clientes. Aí depende da carteira, de como que funciona no seu escritório, do tamanho, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. No caso, pessoa jurídica, na BHDG, tem o quê? Uma apresentação. Então, tem uma reunião, apresenta a pessoa, explica que ela é a nova responsável pela carteira X de processo, que ela é a pessoa da nossa confiança. Se for pessoa física, você cria um sistema de comunicação para que o cliente fique seguro, porque não adianta nada você delegar e essa pessoa do nada chegar para o cliente e falar: ah, sou eu que cuido e você não avisar. Então tem que ter uma comunicação, nem que seja um WhatsApp, nem que seja uma call, avisando que fulano é uma nova pessoa, o braço direito vai estar responsável por aqueles processos ali dentro do escritório. E essa pessoa também não é só a comunicação sua com o cliente. O colaborador tem que ser o quê? Ativo, proativo nessa comunicação. Então, a partir do momento que você entrou em contato, que você comunicou que aquele advogado, aquela pessoa responsável dentro do seu escritório por aquele processo, automaticamente esse colaborador tem que entrar em contato com o cliente e comunicar com o cliente, estar disponível, sugerir até mesmo uma call de alinhamento para alinhar os detalhes do caso, se for um caso de mais complexidade. Então, às vezes, um caso de família, um caso de média, de alta complexidade de alguma área, é necessário que o colaborador que entre em contato com o cliente, que ele estude o processo, entre em contato com o cliente e fale: olha, estou já alinhado aqui com o fulano, com o sócio tal, sobre o seu caso, já me inteirei de tudo e queria disponibilizar aqui minha agenda para a gente conversar, para a gente alinhar todos os detalhes para que não tenha nenhuma dúvida aqui no decorrer desse processo. Beleza? Faz isso. Já fiz várias vezes na BHDG e funciona. Delega mesmo. Você vai conseguir sair do operacional de uma vez por todas. Forte abraço.